Atos capítulo 16, a partir do verso 16, que diz assim, o título é A Cura de uma Serva com o Espírito de Adivinhação. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Vendo, pois, seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentaram-os aos magistrados e disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expões a costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Amém? Pode tomar o assento em nome de Jesus, batendo palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Irmãos, aqui é uma palavra bastante conhecida para mim e para você. Louvado seja Deus. Eu creio que você já leu essa palavra, eu creio que você já contemplou esta palavra na sua vida, ou você leu, ou você ouviu, louvado seja Deus, alguém pregando, alguém falando desse texto bíblico. Aqui fala de dois homens que foram escolhidos, foram chamados por Deus, que foram enviados a fazer esta obra, louvado seja Deus. E Paulo e Silas eram homens de oração, eram homens que tinham compromisso com a obra de Deus, tinha compromisso com as coisas de Deus, louvado seja Deus. E eles na hora nona significa 3 horas da tarde, louvado seja Deus. Eles indo para a hora nona, a oração das 3 da tarde, por vários dias, eles observaram que aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava, louvado seja Deus, a vida de pessoas. Não é como nós, que Deus passa algo, a gente, louvado seja Deus, transmite para a igreja. Mas ela tinha um espírito imundo, espírito de adivinhação, de adivinhar, louvado seja Deus, a vida das pessoas. E por muitos dias Paulo e Silas contemplava isto. E certa feita, Paulo, ele se perturbou. Aquilo incomodou ele, louvado seja Deus. Ele voltando até aquela jovem, ele deu uma ordem no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, espírito imundo, eu ordeno, saia, louvado seja Deus. E imediatamente, aquele espírito imundo que se apossava daquela jovem, saiu dela, louvado seja Deus. Mas o mais interessante que eu vejo, que o próprio inimigo, o próprio adversário, ele sabe quem é e quem não é servo de Deus. Porque vindo Paulo por várias vezes com Silas, aquele espírito que estava sobre aquela jovem, falou na boca dela, ali vai passando 2 servos do Deus Altíssimo. Satanás, ele sabe quem tem compromisso com Deus e quem não tem compromisso com Deus. O diabo, ele sabe quem serve a Deus com fidelidade, com sinceridade, com verdade. O inimigo sabe também, louvado seja Deus. Imediatamente aquele espírito imundo saindo daquela jovem, houve o que? Toda ação tem uma reação, louvado seja Deus. Não pensa eu e você que nós vamos se levantar para fazer a obra de Deus, o inimigo ele vai ficar quietinho parado, não. Ele vai se levantar de alguma forma, de alguma maneira, para tentar parar você ou para tentar parar mim. Não foi diferente na vida de Paulo e na vida de Silas. Louvado seja Deus. Os magistrados, senhores, louvado seja Deus, que aquela jovem trabalhava para eles, que tinham ganhos.
louvado seja Deus, através daquela jovem. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que aquela jovem estava sendo escravizada pelo adversário, escravizada pelo inimigo. O que Deus está querendo dizer? Quantas pessoas estão aí fora, bendito seja o nome do Senhor, sendo escravizada pelo inimigo, pelo adversário, necessitando de uma palavra minha, de uma palavra tua, necessitando de uma cura para a alma dela, para a vida dela. Louvado seja Deus. E muitas vezes, igreja, nós nos acovardamos de levar esta mensagem a essas pessoas. Muitas das vezes nós achamos, esse não tem jeito, essa não tem jeito sim, igreja. Para Deus tudo tem jeito. Pode não ter jeito para mim, pode não ter jeito para você, mas tem jeito para o Senhor. Louvado seja Deus. E esse homem, Paulo e Silas, louvado seja Deus, quando eles tiveram ação, louvado seja na obra de Deus, automaticamente veio uma reação ao contrária. É assim que o inimigo age na minha vida e age na sua vida. Quando nós se levantamos para fazer algo para Deus, ele não vai ficar prostrado, ele não vai ficar parado. De alguma forma, ele vai se levantar para tentar abater a mim ou abater a você, para tentar entristecer a mim e entristecer a você. Louvado seja Deus. Mas Paulo e Silas, eles continuaram firme na presença do Senhor, firme na rocha. A Bíblia diz que eles foram levados até o magistrado, até a praça. Chegaram lá, fizeram o julgamento deles, mandaram ele ser lançado na prisão. E aqui o irmão falou sobre essa noite, sobre o irmão dele, sobre um parente dele, falando sobre prisão. E a palavra Deus confirmou, falando de prisão. Prisão não significa você estar preso dentro de uma penitenciária ou dentro de uma cadeia. Não, não significa só isso. Prisão pode ser algo que esteja aprisionando você na sua vida. Louvado seja Deus. Muitas vezes a prisão pode ser um desemprego, ou pode ser algo financeiro, ou pode ser algo, louvado seja Deus, sentimental na sua vida, ou algo na área da sua família, salvação de alguém. Pode ser uma prisão, pode ser que alguém da minha família ou da sua família esteja aprisionado em alguma situação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui Paulo e Silas, ele nos ensina um segredo. A Bíblia diz que quando eles foram lançados numa prisão, a Bíblia diz que um cantava e o outro orava. Olha o segredo aí. Você tem ferramentas que Deus confiou na minha vida e na sua vida, que você pode usar contra o teu inimigo, que você pode usar contra o teu adversário. Louvado seja Deus. As mãos deles estavam atadas, os pés estavam atados, mas a boca deles não. Enquanto um orava e o outro louvava. Louvado seja Deus. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo inimigo, eles não conseguem dar um glória, eles não conseguem dar um aleluia para o Senhor, eles não conseguem abrir a boca e enaltecer, exaltar o nome do Senhor. Isso é prisão também, meu irmão. Isso se encontra prisão também. De repente a prisão sua é algo que na sua vida está acontecendo, você não tem mais graça de louvar a Deus, você não tem mais graça de exaltar a Deus, você não tem graça de glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor está falando: você quer que eu te solte dessa prisão? Você quer que eu te livre dessa situação? Então abra a tua boca, glorifique o meu nome, exalte o meu nome, louve o meu nome, que é através de você me louvar, através de você me glorificar, bendito seja o nome do Senhor, Deus vai enviar a providência e vai soltar você dessa situação a qual você se encontra. Paulo e Silas, amado, eles foram soltos por quê? Porque eles não fecharam a boca. E o segredo, muitas das vezes, na vida do ser humano, ele quer ficar preso a alguma situação que ele está passando na vida dele. Se você continuar nessa situação, você não sai. Mas se você abrir a tua boca, você clamar, ou você orar, você louvar, você será solto dessa situação. Quantos homens de Deus, louvado seja Deus, que está dentro da Escritura, eles foram livres. Mas foram livres que é através de atitude, através de se levantar na presença do Senhor. Jeremias é um deles. Lá no capítulo 33 de Jeremias, você vai ver lá no capítulo 33, 3, todos gostam de ler o 3, mas não vê o 1 e não vê o versículo 1, versículo 2 do 33. A Bíblia fala que ele estava encerrado no pátio da guarda.
ele não podia, quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. Mas no 2 o Senhor fala, eu que faço essas coisas, é eu que faço isso, sabe por quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele permitiu aquilo na vida do profeta, por quê? Para que o profeta viesse clamar a ele. Aí entra o 3, clamas a mim, Jeremias, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ao qual tu não sabe. Mas para que nós viemos clamar muitas das vezes, o Senhor coloca nós em situação, para que nós viemos nos levantar na presença dele. Então é necessário muitas das vezes o deserto, é necessário muitas das vezes a situação adversa nas nossas vidas, para que nós vamos se humilhar na presença do Senhor, descer, para que o Senhor venha clamar, para que nós viemos clamar, para que o Senhor venha tirar nós da situação a qual nos encontramos. Então eu não sei qual deserto, eu não sei qual é a situação, qual é a adversidade a qual você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa, a única pessoa que pode mudar essa situação é você. É você que pode mudar, não tem outra pessoa que possa mudar, somente você. Sabe por quê? Através de você, através do teu clamor, através da tua humilhação diante do Senhor, o Senhor vai te levantar dessa situação qual você se encontra. A Bíblia nos relata no capítulo 20 de Josafá, a Bíblia diz que vinha uma grande multidão contra Josafá. A Bíblia diz que ele ficou temeroso, ele ficou temente, louvado seja Deus. Mas ele não se prostrou diante da situação. A Bíblia diz que ele reuniu o povo e foi buscar ao Senhor. Ao segredo. O segredo não é você se prostrar diante da situação. O segredo é você se levantar e você encarar o problema, a dificuldade. Louvado seja Deus, como Josafá encarou. E Deus falou no 17 para Josafá o quê? Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e ficai de pé e vede o livramento de Deus. Sabe como Deus dá livramento? A partir do momento que eu estou de pé na presença dEle, a partir do momento que eu desço na presença dEle, a partir do momento que eu me humilho diante da presença dEle. Agora, se eu me prostrar, você pode ter certeza que eu não terei êxito diante do Senhor. Josafá, ele não se prostrou, ele se colocou na posição de soldado. E Deus está falando para mim e para ti, nós temos que estar em posição de soldado para o combate. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais lutar contra as astúcias, cilada, armadilha do diabo, porque sabemos em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar o quê? No 11, vida e vida com abundância. Deus sempre tem uma palavra para combater de Satanás. Se Satanás fala que você não vai conseguir, Deus fala, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu vou adiante de ti, eu vou endireitando o caminho para você passar. Então é necessário, igreja, se manter na posição que o Senhor te chamou. Soldado tem que ficar na posição. Quando Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Não é porque Ezequiel estava deitado ou estava sentado, não. Deus queria o que? Posição. Ficar de pé o que? Na posição que Deus chamou a minha, chamou você. Não é você se prostrar diante da situação a qual eu e você estamos passando. Paulo e Silas é um exemplo para mim e para você. Eles não se prostraram. Vocês amarraram nossos braços. Vocês amarraram nossa perna, mas nossa boca não, você não vai poder fechar. Ó Silas, você ora e eu louvo. Um louvava e o outro orava. O que a Bíblia diz? Que perto da meia-noite houve um grande o quê? Terremoto. Você vai ver a seguir, você vai ver um grande terremoto. Os alicerces o quê? Se abalaram. E as portas da prisão se abriram. Quem foi abrir? O anjo. Deus enviou o anjo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele estava na posição de soldado. Da mesma forma que Deus fez com eles, Ele faz comigo, faz contigo sim. Não é diferente comigo e contigo não, meu amado. Mas tem que estar o quê? Na posição. Agora, quando nós nos entregamos diante da adversidade, nós não vamos ter êxito. Se te mostrares fraco no dia da tua adversidade, tua força será pouca. Mas se te mostrares forte, grande será o teu Deus. Porque Deus que vai pelejar por mim e vai pelejar por você. Eu nunca vi o Senhor perder uma peleja.
Eu nunca vi Deus entrar numa peleja minha e tu ir perder. E digo para você, eu já enfrentei batalha, eu já enfrentei peleja, já, amados, muitas batalhas, muitas pelejas. Mas sabe como? Como soldado, na posição. O que é a posição? Está em oração, está em vigilância e acima de tudo crendo e tendo fé que o Senhor Ele muda. Deus Ele faz. E para Deus não importa o tamanho, não importa a idade. Para Deus sabe o que importa? É você ser guerreiro, você ter atitude. Como Davi teve, né? Os irmãos de Davi correndo do gigante, o povo tudo correndo de gigante. E Davi, um jovem de 17 anos, ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus Altíssimo de Israel? Quer dizer, Deus Ele conhece aquele que verdadeiramente é valente na presença dEle, aquele que verdadeiramente Deus pode contar. E Deus está perguntando nesta noite: eu posso contar com você? Você se alistou no exército de Deus, você não pode voltar para trás, porque se você voltar para trás, Deus não tem prazer em você. Aquele que se alista, amado, tem que estar preparado. É batalha espiritual, é luta. Louvado seja Deus. Jesus disse que nada seria fácil, não. Ele não falou para mim e para você que seria fácil nada, não. Ele disse bem claro que no mundo eu e você iremos ter aflição, mas que nós viemos ter de bom ânimo, igreja. Ele venceu, você vai vencer no nome dele. Jesus, ele vai fazer com que eu e você vença, mas tem que vencer o quê? Na posição de soldado. E Paulo e Silas tirou lucros daqueles senhores. Senhores não, do inimigo, né? Porque quantos é cavalo do inimigo aí fora? Quantos está sendo usado como cavalo do adversário aí fora? Usado na bebida, nas drogas, na prostituição. E muitas das vezes, igreja, eu e você contempla isso, não fazemos nada. Pregar dentro da igreja é fácil. Falar de Jesus dentro da igreja é fácil. Jesus conta comigo e com você lá fora. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sou pregador, eu falo de Jesus. Eu falo de Jesus, eu não sou pregador. Mas digo uma coisa para você, a obra que Deus tem comigo é evangelismo, é lá fora, a obra é lá fora comigo. Que o Senhor tem comigo, eu sei que Deus tem comigo, é trazer almas para dentro da casa dEle. E discipular também as almas. Essa é a obra que Deus tem na minha vida. E tem na sua vida também. Você sabe o que Deus tem na sua vida. Você tem vizinho, você tem família, você tem alguém que Deus precisa alcançar, mas através de você. Quando eu vejo uma pregação dentro da igreja, eu computo aqui dentro da minha mente, né? Aqui foi falado o quê? De Timóteo, né? Capítulo 5, não foi isso? Que falou que se a gente não pregar para os nossos, da nossa família, nós somos pior que o infiel, né? E quantas as vezes acontece isso na vida da gente? É fácil pregar aqui para vocês. Quero ver pregar dentro da tua casa. Para alguém que está no caminho errado, que está fazendo algo errado. E muitas das vezes nós passamos a mão na cabeça, não é isso? Nos acovardamos de falar. Muitas das vezes para alguém da nossa família que está nas drogas, ou que está no furto, roubando, pegando coisa suja, levando para dentro de casa, e nós tapamos os olhos, fechamos os ouvidos, tapamos a nossa boca e não falamos nada. Aqui foi falado, a pastora pregou sobre Timóteo capítulo 5. Nós temos que pregar para a nossa família. A obra começa dentro do nosso lar, para a nossa família. A igreja começa dentro de casa. É dentro de casa que começa a igreja. Então nós temos que ter esta mentalidade. É isso que o Senhor quer de mim, quer de você. E não precisa se preocupar, mas meu Deus, eu não sei pregar, eu não sei falar. Jeremias foi um dos homens que falou também que não sabia falar. Mas o que Deus falou para ele: Jeremias, não se preocupa não, eu vou colocar palavras na sua boca. Aonde tu irás, tudo quanto eu te mandar tu
tu falará. Então não temas diante deles. Eles vão pelejar contra você, Jeremias, mas não vão prevalecer contra você, porque eu sou o Senhor para te livrar. Então eu quero te dizer, aqueles que pelejar contra você, não vai prevalecer, porque quem vai pelejar por você é o próprio Deus. E ele fala mais, se levantarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque Deus, Ele vai livrar a mim, vai livrar você. Então nós temos texto na Bíblia, que é só nós mentalizar na nossa mente. Daniel, o jovem pregou aqui, o missionário, falou rapidamente sobre Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Se Daniel tivesse na carne, o que ia acontecer com Daniel? Ele ia ser devorado pelos leões. Mas ele estava o que? No espírito. E o leão virou o que para Daniel? Travesseiro. Viu? Deus fez o leão de travesseiro para Daniel. E aqueles acusadores de Daniel, quando o rei não dormiu a noite toda, mandou retirar Daniel, aqueles que tinha acusado lançou. Só sobrou os ossos. Então eu quero dizer para você, ninguém toca no ungido de Deus. Ninguém toca no servo de Deus. Ninguém toca naquele, louvado seja Deus, que é escolhido, consagrado, separado. Ninguém toca. Se tocar, vai ter com Deus, vai trocar no próprio Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem falar bonito, não precisa falar bonito. Deus usa cada um da maneira que quer, da forma que quer. Mas o importante é você expressar o que Deus está mandando você expressar. Importante é você falar o que Deus ordena você falar. Então há uma escola, e a maior escola é o Senhor. É Ele que nos ensina. É isso que nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração. Essa jovem foi liberta do espírito imundo. E não só ela, mas se você for ver no texto, o carcereiro, ele falou, como é que eu faço? Ele ia se matar, como é que eu faço? Paulo falou, aceita o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não deixou ele se matar, porque ele estava preocupado que se os presos fugissem, ele que morreria. Mas Paulo ali, ele fez duas obras, libertou aquela jovem do espírito imundo, e aquele carcereiro aceitou o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que não só ele, mas a casa dele foi salvo. Então eu tenho certeza de uma coisa, Deus, Ele tem um propósito em cada um de nós. Ele tem algo sobre a vida de cada um de nós. Nós não viemos na terra, louvado seja Deus, para passear, ou para fazer o nosso querer, a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, que o próprio Jesus em João 8:29 fala, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Nem Jesus ele teve escolha, ele desceu para morrer morte de cruz, e ele cumpriu a missão dele na terra, e eu e você vamos cumprir a nossa missão na terra também. Ninguém vai escapar da missão que foi ortagada por Deus aqui na terra. Aquilo que Deus determinou, amado, está determinado. Não é borracha de Satanás que vai apagar, não. Isso está em Isaías capítulo 14, a partir do verso 24. O que Deus determinou está determinado. Não há borracha de Satanás que possa apagar. Então você creia numa coisa, aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Tá? Eu posso lhe prometer algo e não cumprir, mas Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. E eu sou prova viva do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer e vai realizar na minha vida. Só estou no comecinho com o Senhor, estou aprendendo ainda. Eu não sei nada, eu estou engatinhando na presença do Senhor, estou tomando mingauzinho ainda, eu estou nenê na presença do Senhor. Eu não quero ser crente que sabe tudo. É muito perigoso aquela pessoa que fala, eu sei tudo. Não, eu não sei nada, eu estou aprendendo. Eu aprendo com a criança, eu aprendo com o adolescente, eu aprendo com todo mundo. Aprendo com a minha esposa em casa, ela aprende comigo, eu aprendo com o Douglas, aprendo até com o Daniel. Deus usa até o Daniel para falar comigo, que é um menino especial. O Daniel, quando Deus abre a boca do Daniel para falar as coisas, eu fico impressionado. Hoje mesmo ele falou uma coisa para mim, eu falei para minha esposa, aí amor, tá vendo? Deus ele usa.
O Daniel é como uma criança. O pensamento dele, o raciocínio dele é como uma criança. Mas Deus usa. Deus não fala em Coríntios, Deus pega as coisas loucas para confundir a sábia, pega as coisas pequenas para confundir a grande. Então é isso que Deus faz, Ele confunde a mente humana. Aquele que se diz sabe tudo, ele não sabe é nada. Porque Deus confunde. E Deus trabalha como Ele quer. Eu preparei 3 palavras em casa, pois Deus não deixou nenhuma. Está aqui marcado na Bíblia, que eu mostrei para minha esposa. Eu falei, amor, Deus não quer nenhuma dessas palavras. Sabe por quê? Eu preparei, fui eu que preparei. Mas a última palavra sai da boca de quem? A preparação são do meu e do teu coração. Mas a última palavra sai da boca dele. Está em Provérbios 16, versículo 1. Então o segredo é o quê? Obedecer. Se você obedece, você tem êxito. Pastor, que hora é? Se você obedece, estou falando de obedecer porque é meu pastor, tem que obedecer. É meu pastor, eu tenho que obedecer. Tá? Eu tinha um pastor que ele tinha 26 anos. 26 anos. Aprendi muito com ele. Aprendi muito e aprendo com cada um de vocês. Eu passei um momento na minha vida que eu não quero que você passe não. Sabe que é você ficar só no banco sem oportunidade? Sabe que é isso? As ferramentas, tudo que Deus depositou na sua mão, o homem barrar você, não deixar, aquilo te entristecer. Eu estou começando agora novamente. A minha esposa sabe, ela acompanhou. 1 ano e pouco que eu estou aqui, ela acompanhou. O homem só me barrou. Meu coração cheio para falar de Deus, eu não tinha oportunidade. Porque o homem me barrava. A irmã Angelina também contemplou. Mas eu orava e entregava para Deus. Eu falava, Deus, a única coisa que eu não quero é morrer espiritualmente. A única coisa que eu não quero é sair da presença do Senhor. O resto eu aguento, Senhor. Me dê força que eu vou aguentar. Imagine Deus depositar a ferramenta nas tuas mãos, você com sede, com desejo de fazer a obra e o homem te barrar, deixar você na cadeira sentado. Por inveja. Por inveja. Por Deus te usar e Ele te barrar. Então chega momento, não é que o homem quis fazer, porque Deus permitiu também. Porque tudo é permissão tudo que acontece na nossa vida é vontade permissiva de Deus. Porque Deus fala que até uma folha que cai de uma árvore, cai porque Ele permitiu que caísse. Então, meu amado, eu estou começando agora. Porque eu falei para Deus assim, orei, eu quero um ministério que eu possa aprender. Que eu vejo que o Senhor esteja naquele lugar mesmo. O Senhor tem que mostrar para mim que o Senhor está naquele lugar. E eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus mostrou o nome dessa igreja na frente para mim. Eu não falei nada para minha esposa. A irmã Angelina fez o convite, você vai? Eu falei, vou. Chegando aqui, não sei se vocês lembram, a missionária pregou. Ela falou que me via aqui dentro da igreja. Foi uma confirmação. Eu já tinha pedido a Deus uma confirmação. A outra confirmação foi que eu vi ali escrito o nome da igreja, né? Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele não deixa nenhum dos teus confundido. Sabe que a hora do culto dá vontade de você vir para o culto? Eu não tinha essa vontade. Pergunta para minha esposa. Eu não vou hoje não. E se eu fosse, eu ia na marra. Aqui eu não venho na marra, eu venho com vontade, com gosto. E não estou preocupado se o pastor colocar para pregar não. Sabe o que é? Você sente a presença de Deus nesse lugar. Você sente que o povo tem compromisso com as coisas de Deus. Não faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Não é para engrandecer vocês não, nem o pastor não, para engrandecer o nome de Deus. Porque hoje a coisa mais difícil você vê é as pessoas ter a vida no altar diante de Deus. As pessoas estão em cima do púlpito ou estão em algum lugar, você não sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai habitar no meio de sujeira, no meio de coisa errada não. Deus habita, coloca a presença dele no lugar que as pessoas verdadeiramente têm compromisso com Ele. Não faz as coisas de Deus de qualquer jeito.
Infelizmente o lugar que eu estava era assim. Os 2 lugares que eu passei aqui, não vou falar o nome que não me interessa a falar o nome, mas os 2 lugares eram assim. Colocava a pessoa de qualquer jeito para louvar, para falar da palavra, a pessoa fumando, a pessoa bebendo, a pessoa saiu das drogas, falava para derramar o Espírito de Deus sobre a vida da pessoa. Deus não vai derramar, não vai, não adianta. Então as coisas de Deus é sério. Amém, igreja? Eu não sei se era isso que você queria ouvir da parte de Deus, mas foi o que Deus trouxe nessa noite ao meu e teu coração. E a única coisa que eu peço para você é que você ore por mim, pela vida da minha esposa, tá? Eu creio que o Senhor, Ele está trabalhando na minha vida, viu? Não é porque a pessoa é pastor, não entra na prova com Deus, que entra, viu? E eu agradeço minha oportunidade, as palmas bem fortes para o Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Aqueles que necessitam.